Bom dia, povo abençoado de Deus. Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez o nosso vídeo não vai falar apenas da palavra de Deus. Nós vamos associá-lo aos nossos dias. Vamos ver que o Deus que trabalhou lá em Israel há 700 anos antes de Cristo, hoje nós vamos ver como o Senhor vai fazer da mesma forma conosco. E nós vamos aprender com aquele povo como agir para que o Senhor responda a nossas orações. O que nós temos que fazer? Nós vamos ver que Deus matou 185 mil guerreiros do exército da Síria, num dia só, de uma só vez. De que forma ele fez isso? Vamos aprender? E a meta desse vídeo é fazer nós que estamos ansiosos com o segundo turno, nós vamos saber agora quais os propósitos de Deus para nós. E os comandos de Deus em relação às guerras de Israel, quando Deus queria agir e não queria que o povo agisse, ele dizia: não façam nada e vejam o que eu vou fazer. Hoje o Senhor deixa esse recado para mim e para você: não façam nada, vejam o que eu vou fazer. Nesse vídeo nós vamos ter o conhecimento, um relato da história de um rei de Jerusalém que temia a Deus. Ele corria para Deus nas horas de luta e levava o povo a fazer a mesma coisa. Nós vamos compará-lo a nós esses dias, porque o nosso presidente fez isso. Nas horas de luta que o Brasil se encontra, o nosso presidente convocou o povo a jejuar. Desde que o nosso presidente assumiu o governo, ele chama o povo a orar. Ele e sua esposa, uma mulher guerreira de Deus. Eu bendigo a Deus pela vida do presidente Bolsonaro. 700 anos antes de Cristo, tinha o rei Ezequias, filho do rei Acais. Ele assumiu os reinos de Judá, a cidade de Jerusalém, e ele era rei de Jerusalém. Um belo dia, nesta época, existia um outro rei, o rei da Síria, Senaqueribe. Senaqueribe já estava conquistando todos os reinos dali da região. Naquela época, o rei da Síria era o rei mais poderoso do mundo. E ele saiu conquistando todos os reinos de Israel. Conquistou as 10 tribos de Israel. Mas ele estava chegando mais perto de Judá. O rei da Síria enviou o seu mensageiro até o rei Ezequias. Olhem a palavra ousada do servo de Senaqueribe. Mandou o recado do rei. Olha a ousadia desse rei, afrontando o rei Ezequias e afrontando ao Senhor Deus. Olha o que está escrito, 2 Reis 18, 29. Assim diz o rei da Síria: não vos engane, rei Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça confiar no Senhor Deus, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. No final do 32, não deis ouvidos ao rei Ezequias, porque ele vos engana dizendo: o Senhor vos livrará. Ele está dizendo aqui, em vão vocês estão confiando em Deus. Ele nada pode fazer. E mais na frente ele diz assim: olha, os outros povos clamaram a seus deuses, e os seus deuses foram destruídos, e o povo também. Onde está o rei do reino tal, tal, tal? E o outro rei, e o outro rei? E ele foi citando os reis que ele destruiu. E ele afrontou Ezequias dizendo: você será destruído também, e o seu Deus nada poderá fazer. Então o rei procurou o profeta da cidade, que era o profeta Isaías, um homem totalmente usado por Deus, recebia a revelação de Deus direta. Tanto que temos o livro de Isaías aqui falando conosco, o Senhor falando conosco. E nesse dia, o rei procurou o profeta, e o profeta deu um recado de Deus para ele. Diz: olha, não temas. Olha o que o Senhor disse que faria com o rei da Síria. Pensa no Deus poderoso. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará à sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. O Senhor já decretou a sentença desse rei. Vou botar medo nesse rei, ele vai voltar para a terra dele, e lá ele será morto à espada. Essa mensagem Isaías deu para o servo do rei da Síria. Vai lá e diz isso para ele, que eu meterei medo nele e ele será morto à espada. O
O rei que teme a Deus, o presidente que teme a Deus, corre para Deus. Olha o que o rei Ezequias fez quando recebeu a carta afrontadora que o servo de Senaqueribe, rei da Síria, mandou para ele para afrontá-lo. Olha a oração, ele pegou essa carta, correu para o templo, correu diante de Deus. Olha o que ele fez. 2 Reis 19:14. Tendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor Deus. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Ele não afrontou ao rei, ele afrontou a Deus. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses dessas nações, porque na verdade não eram deuses, senão obras de mãos de homens, de madeira e de pedra. Por isso eles a destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que somente Tu és o Senhor Deus. É assim que nós devemos orar, Senhor. Eles têm feito isso com as outras nações porque as outras nações não têm se voltado para Ti, porque não têm deixado de ser Deus ali naquela nação. Mas nós, Senhor, aqui do Brasil, nós temos chegado à Tua presença e temos Te entregado o Brasil. Temos declarado que é Deus acima de todos. Nós temos Te entregado, Senhor, essa nação diariamente. Há 7 anos que nós temos orado, Te entregado essa nação. Há 4 anos que nós temos tido paz com o presidente, Senhor. Mostra o Teu poder diante desses líderes satânicos que se levantam contra o Brasil para destruí-lo, para tomarem posse dele. Nós repreendemos esse espírito maligno dessa nação, Senhor. Envergonha eles, Deus. Tira eles daqui, abate eles, Senhor. Nós temos que orar como o rei orou, colocar essas afrontas que nós temos recebido do STF, que descondenou um homem perverso, bandido, condenado por mais de 20 juízes. Em todas as instâncias que ele passou, ele foi condenado. Ele foi preso porque ele é bandido. 20 juízes condenaram este homem e o STF vem e descondena para torná-lo presidente. E talvez você queira votar nele. Você é inimigo de Deus, de votar num homem que quer aborto liberado, droga liberada, que quer ideologia de gênero, que roubou a nação 8 trilhões, que deixou de investir no Nordeste para investir em países ditadores, comunistas. Você quer fazer isso? Você não quer fazer isso. Você quer um país de paz. Você quer um país que tenha prosperidade. Não é questão de Bolsonaro, é questão de Brasil. Veja o que Deus tem feito através do presidente Bolsonaro. E veja o que o PT fez, ele assolou, ele fez crescer o LGBT no Brasil. Nem existia isso antes do Lula, ninguém nem dava confiança para LGBT. Ele deu tanta força para LGBT que ficou descarado, foram para a porta das igrejas, pegaram crucifixos e fizeram cenas obscenas com crucifixo. Gente do céu, você não quer isso para a sua geração, porque se você quer, você é inimigo de Deus. Põe a sua mão na cabeça, pare e pense, não é Bolsonaro, é Brasil, é o futuro do Brasil. Olha o que o Senhor falou através do profeta Isaías. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem lançastes a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Foi contra o Santo de Israel. Foi isso que o rei Senaqueribe fez, ele afrontou a Deus. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma,
não virá perante ela com escudo e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Mas ele disse que ia fazer. Senaqueribe disse: nós vamos avançar, nós vamos tomar. Ele mandou recado: e nós vamos entrar e nós vamos tomar, e teu Deus não vai poder fazer nada. Assim como os deuses das outras nações não puderam fazer, nós até o queimamos e matamos os seus reis, assim será com vocês. No caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus tem compromisso com seus servos. Deus é fiel com aqueles que o buscam. Deus é bondoso com aqueles que o buscam. E com uma simplicidade maravilhosa, olha o que está escrito no versículo 35. Olha o que está escrito. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens, 185 mil guerreiros preparados para destruir. Era um exército conhecido porque era implacável, porque era sanguinário, era um exército temido, e eles estavam dormindo. O anjo do Senhor desceu e matou todo mundo. Israel também estava dormindo, porque ainda não estava na hora da batalha. Olha só, quando o exército de Israel se levantou, os restantes estavam mortos pela manhã. Eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, ele viu a cena, né? Ele retirou-se, o rei da Síria, e se foi, voltou para Nínive. Sucedeu que, estando ele lá em Nínive, adorando os seus falsos deuses, deuses pagãos, enquanto ele adorava, os 2 filhos dele entraram e mataram ele à espada, assim como o Senhor tinha falado que ia fazer. Que minha reflexão, meu amigo. Aquele Deus é o mesmo Deus hoje. Quando um líder chama o povo a orar, a se consagrar e orar, e o povo faz, assim como nós temos feito, a igreja ela é muito forte no Brasil. A igreja é tão forte no Brasil que nós oramos pelas outras nações, nós enviamos missionário pelas outras nações. O Brasil ele é celeiro não é só de alimento não, ele é celeiro de missionário, nós enviamos missionários para todo lado. O Brasil é um país de Deus, uma nação separada, que tem gente que tem uma igreja forte, você faz parte dela. Ore ao Senhor, dobre seu joelho e faça uma campanha. Todo esse tempo, até o dia das eleições, faça uma campanha de oração, jejum, consagração, ore, exalte o Senhor, se renda, se prostre, peça perdão pela nação. Nós, a igreja, temos que fazer isso porque o ímpio não vai fazer, é a igreja que faz. É através da nossa oração que o Senhor responde e muda a nação. Não é o ímpio que vai fazer isso, somos nós, a responsabilidade é minha, é sua, é da igreja. Então, acheguemo-nos a Deus com ousadia e vamos buscar lá no reino espiritual, pela fé, a nossa vitória. A vitória pertence aos filhos de Deus. Nosso voto, ele é um detalhe. Lá o nosso voto na urna, a gente sabe que a urna não elege ninguém porque elas são todas fraudadas. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que o poderoso Deus, que a mão do eterno, santo e poderoso Deus vai nos dar essa vitória, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu ao seu povo. Se orarmos, se chorarmos, se nos arrependêssemos, o Senhor ouviria a nossa oração. E nós temos feito isso. Vamos agora colocar tudo diante do Senhor, porque é Ele que vai fazer. Nem é eu e nem é você, é o Senhor. O nosso voto é um detalhe, sabendo que as urnas são fraudadas. Então a nossa vitória, na verdade, é pela fé, através do braço forte do Senhor Deus. O Senhor te abençoe, fica na paz, e o nosso compromisso de orar até o dia das eleições no segundo turno. Um abraço, tchau, tchau!